A semana está acabando, né? Está chegando ao fim e, sem dúvida, ele foi o personagem político dela. Muita gente diz que ele foi o personagem em várias pontas aí da semana. E por quê? Porque salvou o governo de uma derrota que custaria pelo menos 130 bilhões de reais. Eu estou falando sobre o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que conversa com a gente agora. Presidente, boa noite. Muito bem-vindo de volta ao Expresso. Eu quero começar perguntando exatamente sobre esse assunto que eu introduzi aqui. Como é que foram os bastidores da negociação que manteve, então, o veto do presidente ao reajuste dos servidores? Eu sei que tem muita coisa que o senhor não pode contar, mas se o senhor pudesse contar algo, seria bem especial. Boa noite, presidente. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Na hora que a gente viu, quando eu estava com o presidente Davi na quarta, quando a gente recebeu o resultado do Senado, tanto ele quanto eu, ficamos surpreendidos, né? Nenhum de nós dois esperávamos aquele resultado. Eu acho que muitas vezes, quando a votação parece fácil, acaba acontecendo o que aconteceu no Senado. Alguns acabaram votando e quando apareceu o resultado, a primeira coisa que eu fiz, como eu estava com o presidente Davi, foi falar com o presidente, nós temos que, como é para sessão do Congresso, não sou eu que comando, eu falei para o presidente, nós temos que adiar a votação. A votação na Câmara a gente vai perder, porque o clima do Senado vai contaminar a Câmara, como foi no BPC, antes da pandemia, e nós não vamos conseguir organizar a votação como nós precisamos. Ligamos juntos para o presidente Marco Pereira, que prontamente compreendeu que era importante o adiamento, porque uma votação como essa, ela precisa ser trabalhada para ter resultado favorável ou não. O impacto dela é grande, eu nem acho que são os mais de 120 bilhões de reais, como a equipe econômica está dizendo, mas como eu disse no meu discurso ontem, a questão não é de valor, a questão é de princípio, né? O que nós acreditamos e o que é importante para a garantia do equilíbrio fiscal no nosso país. Então, nós conseguimos adiar com o primeiro vice-presidente do Congresso, o deputado Marcos Pereira, e a partir daí comecei a trabalhar algumas bancadas, começando pela do meu partido. Se eu não tivesse a minha bancada do meu partido, dificilmente eu conseguiria conquistar as outras bancadas. Na quinta, a gente começou a conversar com alguns líderes e acho que organizamos, mostrando a importância que tinha para o Brasil, não a questão do valor, porque, como eu disse, eu não acredito que o valor seja esse, mas isso também não é o meu foco. Na semana passada, quando muitos criticaram a preocupação nossa com o teto de gastos, com o equilíbrio fiscal, falando que o governo já tinha gasto quase 600 bilhões, não tinha por que não gastar mais 30, e eu disse a mesma coisa, que a questão era o princípio, a importância dessas regras para o respeito e a confiança do nosso país com os investidores. Então, nós trabalhamos, juntamos os líderes da Câmara e acho que tivemos um resultado importante numa matéria difícil e com pouco prazo para organizar o nosso trabalho. Presidente, boa noite. Na sua visão, do que o senhor viu também, ainda aí no encalço do que a Mona Lisa te perguntou sobre os bastidores, o que aconteceu no Senado? Foi ali um relaxamento ali do governo, como o senhor disse, ou o governo achou, a articulação política achou que o jogo estava ganho, eles foram surpreendidos mesmo, houve traição. O que aconteceu? Qual foi o problema ali no Senado? E também queria saber se o senhor acha que se o governo cuidou muito da Câmara nas últimas semanas e deixou o Senado um pouco de lado e acabou acontecendo o que aconteceu. Não sei se cuidou mais da Câmara ou do Senado. Eu acho que o resultado do Senado, eu acho que acabou que o governo tinha uma expectativa, estava mais tranquilo, e com a manutenção do veto no Senado, ele não ia à Câmara, né? Então esse assunto meio que estava resolvido. Eu acho que depois a reação, eu já disse isso em outras entrevistas, da equipe econômica, principalmente o ministro, atacando os senadores, não foi uma reação boa. No primeiro momento, nós tivemos muita dificuldade na Câmara, porque um ambiente contamina o outro, né? A gente sabe que os resultados do plenário precisam ser respeitados. Eu lembrei também ontem como nós fomos atacados no início desse debate, lá atrás, sobre a transferência de recursos para estados e municípios, e a nossa regra teria transferido menos recursos para estados e municípios, mas teria transferido de forma, vamos dizer assim, com melhor alocação, porque era vinculado apenas
aos 2 impostos de atividade econômica, né, sobre consumo, o ISS e o ICMS, e fomos muito atacados e também não foi uma atitude boa. Eu acho que quando a gente diverge, a gente não tem por que agredir o nosso, vamos dizer, adversário. A gente não pode transformar disputas políticas em embates pessoais. Então, eu acho que aquilo ali nos atrapalhou um pouco na manhã de ontem, mas ao longo do dia eu acho que nós conseguimos, com diálogo, mostrando exatamente a importância que tinha essa votação, porque tem uma coisa que eu acho interessante, que fica todo mundo dizendo que não vai dar aumento, que não precisa de aumento, mas fica um ambiente de pressão para ter autorização para aumentar salário. Isso é muito ruim, porque no momento de crise, eu acho que a sinalização que a gente precisa dar é do controle das contas públicas, principalmente pelo que a gente está vendo no setor privado, onde nós temos aí milhões de novos desempregados, milhões de brasileiros que usaram a medida provisória da suspensão dos contratos de trabalho, da redução de salário, para conseguir continuar com as suas empresas funcionando. Isso tudo teve um impacto aí de mais de 150 bilhões de reais na renda salarial, que foi compensado até com muito mais recursos no auxílio emergencial, mas esses mais de 9 milhões de brasileiros que estão passando ainda pela suspensão dos seus contratos, pela redução dos seus salários, também não podem ver o poder público sem nenhuma preocupação com o controle de gastos e principalmente com o controle de gastos com o salário dos servidores, que não foi atingido nessa crise. Até também não foi atingido pelo próprio projeto de lei, com a transferência desses 60 bilhões e mais os 16 para o FPE, através do FPE e do FPM, dos 2 fundos de estados e municípios, todos esses recursos garantiram, ao longo dos últimos meses, o salário de servidores pagos em dia. Sim, presidente, os nossos analistas de política participam da entrevista. Agora o Fernando Molica. Sua pergunta, Molica. Boa noite. A Câmara dos Deputados teve um papel fundamental na ampliação do auxílio emergencial, né, que chegou lá em torno de R$200 e foi sendo aumentado paulatinamente. Agora, qual é a sua posição em relação a isso? O auxílio continua até o fim do ano? A Câmara dos Deputados, o senhor particularmente, tem uma posição de quanto seria esse valor? O senhor está negociando isso com o Ministério da Fazenda, da Economia, desculpe? Olha, esse é um tema importante. A gente sabe que o impacto do auxílio emergencial na massa salarial foi muito importante, vai ser, pelo menos, o que já está dado, na ordem de R$300 bilhões, por uma queda, pelos números que eu tenho, de 150, então você teve um crescimento da massa salarial, né? Nós ainda vamos ter uma crise que ainda vai se prolongar. Hoje nós já tivemos mais um dia com mais de 1.000 mortos em relação ao Covid, então acho que nós vamos ainda ter alguns meses com essa crise que está longa, Então eu acho que essa é uma discussão importante. Eu acho que o governo deve trazer esse debate para dentro do Congresso Nacional, mostrar o cadastro que construiu, porque o governo não usou o cadastro único, da qual o Bolsa Família faz parte, que é um cadastro de aproximadamente 28 milhões de nomes, tem 13 milhões de famílias que recebem dentro desse cadastro. Ele usou um cadastro novo feito com a Caixa, e acho que o governo tem que trazer uma proposta. Vai continuar atendendo aos mais de 50 milhões de brasileiros, vai reduzir, vai fazer uma política mais focalizada, porque alguns já conseguem voltar a trabalhar, os seus conseguem começar a ter sua própria renda, ou vai continuar atendendo os mesmos? Qual é o valor? O governo vai propor o quê? Então, eu acho que como nós, naquele momento inicial, tivemos uma ação mais ativa, eu acho que nesse momento é importante, eu disse isso ao presidente da República há 45 dias atrás, que era importante, além de renovar aqueles 2 meses de R$600, era importante já introduzir o debate da proposta do governo para os próximos meses ou para os próximos anos, para que a gente pudesse já estar discutindo o renda mínima permanente, em quais são as fontes, da onde vai tirar os recursos, né, como é que vai organizar isso, qual é o valor que o governo pretende, saindo da base do Bolsa Família, né, que é na média uns R$180, muito diferente do auxílio emergencial, e de fato o auxílio emergencial tem um valor que é muito pesado para que ele se torne um valor permanente. Então acho que a gente precisa aguardar a posição do governo, da economia, do secretário Bianco, que tem esses dados organizados, para que eles façam uma proposta e, baseado nessa proposta, a gente trabalhe dentro dessa realidade,
né, da realidade do nosso orçamento primário, olhando o próximo ano, para que a gente, já passando esses primeiros meses que foram mais difíceis da redução da atividade econômica, a gente possa continuar atingindo os mais vulneráveis, mas que a gente faça isso olhando o futuro, respeitando o orçamento primário brasileiro. Yuri Pita, sua pergunta. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, presidente. Pegando ainda nessa questão da articulação política do governo, desses episódios como o dessa semana, aquele mal-estar também que ocorreu no Senado em relação, por exemplo, ao marco legal do saneamento, queria perguntar para o senhor se ainda, se o governo melhorou a sua organização, a sua articulação política a ponto de garantir que os acordos políticos para a votação dos projetos sejam cumpridos e não tenha esse tipo de veto que desagrade aos congressistas em outras pautas. E aí já jogo para a questão da reforma tributária. Para não correr esse risco de um veto presidencial a um projeto de lei como o da União de PIS e COFINS, é melhor que se tramite por meio de uma PEC, de uma emenda constitucional que o próprio Congresso promulgue? Olha, eu acho que a articulação do governo melhorou desde a chegada do ministro Ramos, da qual eu, pelo menos, tenho total confiança, converso muito com ele e muito do que eu fiz ontem, fiz pela confiança que tenho nesse bom diálogo que eu tenho construído e muitos líderes têm construído com ele, líderes que não estão na base do governo, né? Somado, claro, aqueles que estão na base. Então, acho que o Ramos tem sido um bom articulador, tem nos ajudado nesse debate. A gente sabe que o governo construir uma base quase no meio do mandato não é uma coisa simples, não é fácil. Nós vamos ter muitas votações difíceis daqui para frente. Nós temos que organizar a regulamentação do teto de gastos, se possível, o governo encaminhar a administrativa para a gente cuidar de uma nova administração pública, da modernização do Estado. E temos a questão da tributária. O governo encaminhou um bom projeto de lei, nós estamos debatendo o projeto, nós temos a PEC 45 e a PEC 110, que elas são convergentes com a proposta de unificação do PIS e COFINS. Nós estamos vendo as polêmicas que são falsamente criadas, muitas das vezes, por alguns setores da economia. A gente já está vendo nisso em relação à CBS. Não será diferente quando o relator Aguinaldo apresentar o seu relatório sobre a unificação desses dois impostos, mais o IPI, mais o ISS e ICMS. Nós sabemos que muitos setores hoje têm tributações distorcidas, né, que não beneficiam o cidadão, beneficiam apenas os seus setores. Nós estamos vendo esse debate do livro, que é um debate completamente equivocado, da mesma forma que a isenção da cesta básica precisa ser tratada. Hoje ela atende, como a questão dos livros, atende pessoas que não precisam desse benefício, então nós temos que cuidar de políticas focadas para as pessoas mais simples, para os mais pobres, em relação a esses temas, não beneficiar também pessoas que podem pagar, que têm a obrigação de pagar, né? Então, acho que nós vamos ter um enfrentamento também na PEC, como o governo está tendo em relação à CBS, nós também, mas nós vamos enfrentar. Nós não acreditamos que o Brasil vai ter condições de crescer de forma sustentável se nós continuarmos tendo um Estado construído à base de privilégios que existiam e ainda existem menores na Previdência, onde os mais pobres, de forma inacreditável, financiavam a aposentadoria dos mais ricos, que se aposentavam mais jovens, mais novos no Brasil. A questão da administração pública, que a elite do serviço público dos três poderes capturou esse orçamento, com salários, na média, o dobro dos seus equivalentes no setor privado, com benefícios que o setor privado não tem. E a questão tributária também, onde, sem dúvida nenhuma, os brasileiros mais simples pagam proporcionalmente mais impostos, onde a gente tributa mais os bens do que os serviços, significa que a gente tributa também mais os mais pobres do que os mais ricos é que consomem mais serviços no Brasil. Então, todas essas distorções, chegou a hora da gente enfrentá-las, porque com o orçamento primário de 1,485 trilhões para o próximo ano, todo comprometido com despesas obrigatórias, com uma carga tributária acima de 33% do PIB somado, e a isso o nosso déficit primário, que ainda não foi resolvido, ou nós vamos organizar isso, garantir competitividade para o setor privado com a tributária, e vamos garantir uma modernização e uma melhoria da qualidade do serviço público na administração, ou nós vamos continuar patinando como a gente vem patinando nos últimos anos no país. Thais Arbeck, sua pergunta para o presidente Rodrigo Maia.
Presidente, boa noite. A gente sabe muito a sua defesa em relação ao teto de gastos e também muito contrário à criação de um novo imposto. Nesse momento, o governo está discutindo um espaço fiscal justamente para a prorrogação desse auxílio emergencial e a criação de um novo programa assistencial. A minha pergunta é, se o espaço fiscal tiver que vir um novo imposto exclusivo para o programa, como que o senhor vai se comportar? Como que o Congresso vai se comportar? Vamos lá. Novo imposto não abre espaço fiscal no orçamento. O orçamento está limitado pelo orçamento desse ano, somado à inflação. Então, você pode criar a receita que você quiser, que você não derrubar o piso, não tem como resolver encaixar esse novo programa dentro do orçamento de 2021. Para encaixar dentro do orçamento de 2021, independente de onde vem a receita, nós vamos ter que acabar com a indexação do orçamento, acabar com alguns programas que são difíceis, né, de serem reduzidos ou extintos, né, como abono salarial, seguro-defeso, entre outros, mas é o único caminho para que, respeitado o teto de gastos, a gente possa encaixar não apenas esse programa ou uma política de investimentos que o governo vem dizendo que vai implementar no Brasil. Então, isso é uma discussão. E se um novo imposto for financiar novos investimentos ou a Renda Brasil, nós estaremos aumentando a carga tributária, por mais que o governo diga que não. O que o governo está dizendo, em alguns momentos, é que vai usar a criação de um imposto para desonerar a folha, né? E aí ele diz que está trocando um imposto por outro. Eu acho que está trocando mal, porque eu acho que o imposto sobre movimentação financeira, ele tem distorções maiores do que o imposto sobre a mão de obra. Mas, mais uma vez, os nossos empresários são muito pragmáticos. Se é um imposto que o cidadão paga para melhorar, né, o resultado final dessas empresas, dizendo que é para gerar emprego, então para isso vale. Então eu discordo. Eu acho que a gente precisa ter coragem, inclusive, de enfrentar, né, os 350 bilhões de subsídios tributários que existem hoje no Brasil, que estão sendo já reduzidos com a apresentação da proposta do CBS por parte do governo, e tirar desses subsídios os caminhos para o Renda Brasil, né, para a desoneração, mas no caso, claro, do Renda Brasil vai precisar enfrentar a regulamentação do teto de gastos. Sem isso, você não vai abrir espaço fiscal nem para investimento, nem para uma política de boa qualidade em relação à transferência de renda, que eu acho que não deveria ser a única política social, porque a política social ela não tem início, meio e fim com a transferência de renda. Tem muitas outras vulnerabilidades que também justificam, né, os caminhos para que a gente garanta mobilidade social para os mais pobres. O cadastro único, né, que inclui o Bolsa Família, é um cadastro muito bom. Ele trata ali de habitação, trata de saneamento, né, trata de educação, trata de saúde. Aquele cadastro, ele deveria ser o norte para a gente criar uma nova política social, não apenas focada, mas como base inicial a transferência de renda, mas também como uma política do governo junto com cada uma dessas famílias, para que uma política de esforço a gente possa ampliar, melhorar a qualidade da educação das nossas crianças, com a nova lei de saneamento, que a gente possa garantir saneamento para esses 100 milhões de brasileiros que têm um déficit enorme na sociedade brasileira nessa área. A habitação é tão importante, eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida até um certo ponto deu resultado, depois muito mais problemas do que soluções em esses empreendimentos enormes e distantes do centro das nossas cidades, sem infraestrutura, sem escola, sem posto de saúde, sem transporte, com muitos problemas. Eu acho que deveria se pensar também uma nova política habitacional para o Brasil, e esses programas todos juntos que podem garantir mobilidade social para as famílias mais carentes no nosso país. Presidente, a nossa analista de economia, Thaís Herédia, também participa da pergunta. Thaís, a sua pergunta? Presidente Maia, a preocupação mais recente dos investidores é com a montagem do orçamento federal, porque ele é que vai desvendar muitas dúvidas, principalmente com relação ao teto de gastos. Qual é a expectativa que o senhor tem para receber esse orçamento e para tratar, por exemplo, da questão dos gatilhos do teto? Olha, nós temos duas PECs, né? Uma PEC que está no Senado, que tem preferência, e o presidente Davi já me disse que vai cuidar disso nas próximas semanas, junto com o governo. Tem a PEC que está na Câmara, da regulamentação dos gatilhos, do deputado Pedro Paulo. Eu acho que a nossa é mais ampla
no enfrentamento aos gastos públicos do governo federal. A do Senado amplia para estados e municípios, mas ela é mais leve em relação ao governo federal. Eu acho que é importante que se avance logo, porque a pressão que eu estou vendo, né, da própria sociedade, dos deputados, senadores e principalmente dos ministros do próprio governo, para a abertura de um espaço para investimentos na área de infraestrutura, na área de habitação, na área de saneamento, e para isso vai precisar aprovar rapidamente os gatilhos. Não é tarefa simples, né? Vou te dar um exemplo. Nós temos essa PEC do deputado Pedro Paulo, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, ela está pronta para ser criada uma comissão especial. Só não foi criada pelo nosso acordo com o governo e principalmente com o presidente Davi, para que a gente faça tudo de forma harmônica nas duas casas. Se o governo, por exemplo, mandar pelo Senado e introduzir nessa PEC temas além do teto de gastos, eu não vou poder pensar a PEC que vem do Senado, a PEC do Pedro Paulo. Eu vou precisar voltar na CCJ, que vai me tirar 45 dias. Então, o ideal, do ponto de vista regimental na Câmara, é que a PEC do teto de gastos do Senado, a regulamentação do teto de gastos do Senado, fosse feita exclusivamente para o teto de gastos. Porque aprovado no Senado, eu ganho 45 dias, porque essa minha PEC aqui já está aguardando para a criação da comissão especial e, a partir daí, eu tenho que esperar pelo menos 11 sessões para poder apresentar o relatório e votar o relatório. Mas eu ganho tempo, nós não podemos esquecer que nós temos 4 meses com uma eleição no meio. Não é tarefa simples. No ano passado, se tinha uma expectativa que o Senado pudesse votar essas PECs até dia 5 de dezembro, infelizmente não foi possível, porque não é simples você votar uma emenda constitucional, principalmente uma emenda constitucional que vem com o nome de PEC Combo. PEC Combo me parece uma coisa inusitada para um país que se considera democrático mudar a Constituição no tipo 3 em 1. Tinha um assunto, eu quero tratar esse assunto, essa PEC 3 assuntos. Não é fácil. Eu defendo que a gente trate da regulamentação do teto de gastos, porque isso pensa na minha mais rápido. A gente tem a comissão mista da tributária, que tem as duas PECs e tem o projeto, o CBS do governo, que é convergente e que é muito, muito importante que a gente amplie esse debate. E se o governo mandar administrativa, eu acho que a gente passa a ter as agendas mais importantes para o Brasil sendo discutidas nas duas casas, na Casa do Povo e na Casa da Federação. Sim, presidente Rodrigo Maia, mais uma vez aqui, Monalisa Perrone. A gente acabou de ouvir a sua explicação, a sua explanação, falando, então, deixando muito claro sobre a relevância dessa agenda e também sobre fazer isso, palavras do senhor, de forma harmônica. Então, eu emendo, precisa ser uma interlocução clara e respeitosa. Diante do que a gente viu nos últimos dias, especialmente anteontem, com a declaração do ministro Paulo Guedes sobre os senadores cometendo crime. Minha pergunta é a seguinte: como fazer essa interlocução respeitosa e ágil? E também, complementando essa pergunta, o ministro da Economia tem que ir ao Senado falar com os senadores? Ele deve um pedido de desculpas? O que o senhor acha? Olha, eu falei um pouco sobre isso no início. Não é bom esse tipo de ataques. Olha, quando a gente começou a discutir a ajuda emergencial para estados e municípios, a Câmara tomou a frente, disse que ia fazer. Nós também fomos muito atacados pelo ministro da Economia. A relação ficou muito ruim. Não é bom esse tipo de ataque. Eu tenho certeza que não era a intenção do Paulo, que confiou tanto no Senado nos últimos meses, né, fazer um ataque tão forte, mudar tão rápido de postura em relação ao Senado. Nós somos solidários ao Senado, porque eu acho que a liberdade que cada senador tem de votar e assumir a responsabilidade do seu voto e defender o seu voto é a mesma que os deputados têm. Então, nós não vamos aceitar esse tipo de situação. Mas eu até compreendo o nível de estresse que o ministro Paulo Guedes deve estar sofrendo. Não é simples você olhar uma política fiscal com teto de gastos, com LRF, você olhar a pressão dos ministros que querem ampliar gastos para recomeçar, para iniciar obras, a necessidade de cuidar dos mais vulneráveis no pós-pandemia e todas as outras pressões que a gente tem, o orçamento que cresce acima da inflação, né, mesmo que a gente não faça nada, mesmo que a gente não aprove projetos. Eu entendo toda a complexidade hoje da execução da política econômica, mas um erro como esse pode ter custo. Eu, inclusive, na quinta de manhã, liguei para o ministro Ramos e falei: ministro, pelo amor de Deus, não deixa mais
ninguém criticar o Senado, porque isso contamina a Câmara. Nós temos boa relação com os senadores, com as senadoras, e respeitamos os votos dos senadores, como eu tenho certeza que eles também respeitam aquilo que a Câmara vota. E existe casa revisora, Monalisa, exatamente para isso, para que quando um vota, depois que a votação é feita, às vezes num caminho que ninguém esperava, como essa, a outra casa vai ter algum tempo, por isso que nós adiamos a votação, o presidente Marco Pereira vai ter um tempo para depois organizar, debater, a sociedade influenciar, porque hoje é tudo muito rápido por causa das redes sociais, e ter outro resultado. Então a gente não pode, de forma nenhuma, porque um resultado foi divergente do que a gente acredita, atacar as pessoas, principalmente atacar uma instituição como o Senado da República. Caio, só um minutinho. Presidente, eu só insisto, o senhor acha que o ministro tem que ir ao Senado? Os senadores vão votar na semana que vem o convite para ele ir lá. O senhor acha que ele deve um pedido de desculpas? E se sim, isso precisa ser feito rapidamente? Eu acho que o ministro ele tem debatido com a Câmara e com o Senado. Eu acho que esse não é um problema do ministro Paulo Guedes. Eu acho que ele podia até se antecipar, pedir uma reunião, discutir, mostrar essa aflição que ele tinha em relação a essa sinalização, que seria muito ruim nesse momento para aqueles que estão investindo no Brasil, aqueles que estão olhando a médio e longo prazo a necessidade do respeito ao equilíbrio fiscal. Eu acho que ele pode se antecipar e visitar o Senado, fazer uma reunião virtual hoje. Essas reuniões estão tão mais rápidas de serem organizadas, né? Mas eu acho que a gente tem que superar esse episódio. Eu acho que errou, não adianta negar, criou um incômodo, criou um mal-estar, mas nós precisamos superar esse mal-estar pelo bem da pauta de reformas que todos nós, e eu tenho certeza que todos os deputados e senadores estão com a mesma preocupação. O que vai ser do orçamento do Brasil no próximo ano, se nós não tivermos condições e agilidade para aprovar, principalmente com a regulamentação do teto de gastos e com a reforma tributária, porque elas tratam de dois eixos, despesa pública e competitividade do setor privado brasileiro. Presidente, se o Supremo Tribunal Federal assim lhe permitir, o senhor se candidataria à reeleição a presidente da Câmara no dia 1º de fevereiro de 2021? Isso são hipóteses. Eu trabalho só com informações concretas. Conseguimos um sorriso do presidente Rodrigo Maia. É sexta-feira, presidente. Essa já é uma coisa quase que impossível. Presidente, é sexta-feira, por isso a gente termina mais lightzinho. Muito obrigada, presidente Rodrigo Maia, mais uma vez, de estar aqui conosco no Expresso CNN. É sempre muito proveitoso poder falar com um representante político, né, o chefe da casa política mais importante pela dimensão dela, com tanta honestidade e profundidade. Muito obrigada, venha sempre, presidente. Obrigado pela oportunidade.